Muito bem, nós vamos conversar então sobre batalha espiritual à luz de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 13. E esse é um dos textos clássicos da Bíblia sobre este tão importante assunto. Nós estamos numa guerra, não há campo neutro. Não estamos blindados. Nós vivemos expostos a perigos reais, enfrentando inimigos perigosos, malignos, perversos, que, embora invisíveis, eles estão aí, como que nos rodeando, procurando uma brecha, procurando nos tragar. E Paulo está concluindo esta carta, chamada Carta aos Efésios, que é a rainha das suas epístolas. Ele está preso em Roma, na sua primeira prisão, nos anos 61, 62, e ele escreve esta carta a esta igreja que tornou-se notória pela sua influência, superando, inclusive, as igrejas de Jerusalém e de Antioquia da Síria. Paulo ficou nesta cidade de Éfeso 3 anos, plantando esta igreja, consolidando esta igreja, onde ele experimentou um dos maiores reavivamentos da história, porque numa cidade de mais de 300 mil habitantes, numa cidade sede do culto à deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, numa cidade fortemente marcada pela idolatria e pelo ocultismo, Paulo viu a palavra de Deus prevalecendo, a idolatria recuando, os ocultistas convertendo-se a Cristo e queimando em praça pública os seus livros de magia. Através daquela igreja, igrejas foram plantadas em toda a província da Ásia Menor. Cidades como Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E agora, Paulo escreve para esta igreja a chamada Carta Eclesiológica, para tratar de verdades tão importantes. No capítulo 1, ele trata da soberania de Deus na salvação. No capítulo 2, ele trata da história da redenção, mostrando que, por meio de Cristo, judeus e gentios formam uma única igreja, corpo de Cristo. No capítulo 3, ele trata do mistério do Evangelho e ora para que a igreja seja revestida com poder. No capítulo 4, ele trata da unidade da igreja, fazendo aplicações importantes à vida prática da igreja. No capítulo 5, Paulo vai tratar da nova vida em Cristo, da plenitude do Espírito Santo, da vida em família, mostrando o papel da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. E ele conclui esta importante epístola tratando da batalha espiritual. E nesse contexto, a primeira coisa fundamental para entendermos é que nós estamos em guerra. Nós não vivemos num campo neutro. O mundo jaz no maligno. Há uma luta espiritual ferrenha. E ninguém fica dispensado dessa luta. Quem não é um guerreiro é uma vítima. E a primeira coisa que precisamos compreender no trato desta matéria é contra quem não é a nossa luta. No versículo 12, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que a nossa luta não é contra pessoas. Seu verdadeiro problema não é seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu sogro, sua sogra, seus cunhados, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus concorrentes no mercado. Entrar nesta batalha, guerreando contra pessoas, é lutar contra a pessoa errada.
As pessoas não são as adversárias contra as quais devemos lutar. Elas deveriam ser nossas aliadas. E quando você transforma um aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. A segunda coisa que Paulo vai mencionar neste assunto tão importante é contra quem é a nossa luta. E no versículo 11, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele define o inimigo, é o diabo. O diabo não é um Deus caído, é um anjo caído. Mas ele não está só, ele não age só. Existe um reino chamado Reino das Trevas. É o império das trevas. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo, é o príncipe da potestade do ar. E ele tem com ele anjos caídos. E Paulo define esses anjos caídos que fazem parte desse exército do mal, de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O diabo é uma espécie de líder desta horda de anjos caídos, de demônios. A Bíblia define este inimigo como Abaddon, Apolion, destruidor. Ele é chamado de o pai da mentira. Ele é assassino desde o princípio. Ele é maligno, ele é tentador. Ele é ladrão. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente. Ele é o leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele é um ser maligníssimo. E Paulo diz que nós não devemos ignorar seus desígnios. Aqui Paulo chega a dizer que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, lá na língua original, é metodeia, de onde vem a palavra métodos, estratagemas. É como ele usa seu arsenal variado para capturar, para oprimir, para escravizar, para matar. Ele nos pesquisa, porque ele anda ao nosso derredor. Quando lá no livro de Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Ele está de olho, está antenado. É uma espécie de turista inveterado. Ele conhece seus pontos fracos e seus chamados pontos fortes. Ele conhece o seu calcanhar de Aquiles. Para uns, ele usa a arma da sedução sexual. Para outro, ele usa a sedução da riqueza. Para outro, ele usa a sedução da fama, do poder. Ele conhece as brechas do seu escudo. E Paulo diz que nós precisamos ficar vigilantes, porque como pesquisador, ele vai procurar exatamente encontrar esse ponto vulnerável, esse ponto de fragilidade, esse calcanhar de Aquiles. Ele tem um arsenal diversificado, ele tem métodos diferentes. Por exemplo, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele o fez usando 3 estratagemas. Tentou Jesus com necessidade física. Se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentou Jesus do ponto de vista da vaidade. Se é filho de Deus, atira-te daqui de baixo. E citou a Bíblia de forma incompleta, torcendo as Escrituras, citando o Salmo 91, mas omitindo o ponto central. E ele tenta Jesus, oferecendo-lhe glórias, honras, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus venceu Satanás nas 3 investidas com a espada do Espírito. Está escrito, está escrito.
está escrito. E o diabo deixou até momento oportuno, diz Lucas capítulo 4. Ele veio de outra forma, com outras armas, com novas artimanhas, usando a multidão, usando os discípulos, buscando meios e formas de se interpor no caminho do Messias. Então precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo. Mas mais, o versículo 12 vai mostrar que ele vem acompanhado de uma corja de seus aliados, que Paulo vai dizer que tem uma espécie de estratificação de poder neste reino das trevas. Dr. John Mackay, presidente do seminário de Princeton, escreveu um comentário de Efésios tratando da desordem deste reino das trevas. Porque, embora o diabo é maligno, é assassino, é ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas o próprio Jesus diz que uma casa dividida não prevalece. O diabo não luta contra o próprio diabo. Então ele tem uma estratégia e ele tem uma estratificação de poder. A comando e a comandado. E nessa estratificação de poder diz que há principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O grau de resistência nesta luta não é sempre a mesma. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que há batalhas e batalhas. Há enfrentamentos e enfrentamentos. Por exemplo, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, havia um pai muito aflito, com um filho único endemoniado. E aquele pai pediu ajuda aos discípulos de Jesus para libertar o menino, e os discípulos não puderam. E Jesus solta uma exclamação de angústia: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? E Jesus diz: traz o menino. E Jesus dá uma ordem para os demônios: saia e nunca mais voltes a ele. E o menino ficou liberto. Mais tarde os discípulos perguntaram: por que nós não pudemos expulsar os demônios daquele menino? E Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. Há graus de resistência maior ou menor. E nós precisamos estar atentos a isso nesta batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós, então, que nós estamos numa luta contra um inimigo que é invisível, que é astucioso, que é maligno, que é perverso, que vem para arruinar, para desequilibrar, para ferir, para machucar, para agredir, para denegrir, para arruinar sua vida, sua reputação, para jogar lama na sua cara, para desconstruir seus valores, para acorrentar pessoas no cipoal dos vícios, das mazelas, da iniquidade. Quantas pessoas prisioneiras! Jesus chegou a afirmar que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A Bíblia menciona isso, que o pecado é maligníssimo. E esta é a artimanha deste inimigo, é levar você à prática do pecado, a viver na dependência do pecado. E eu fico olhando a sociedade hoje, vendo, por exemplo, quantas pessoas estão prisioneiras das drogas, da depravação sexual, do álcool, da avareza, da ganância insaciável. Quantas pessoas estão prisioneiras da idolatria, se prostrando diante de ídolos que fabricaram com as suas mãos ou de ídolos que forjaram na sua mente.
Quantas pessoas prisioneiras ao ocultismo, ao próprio explícito satanismo, pessoas que adoram conscientemente a Satanás. Vivemos numa sociedade onde se aplaude o erro, onde se incensa o pecado, onde se abusa e faz troça da virtude. Há uma mente maligna por trás da escravidão do homem, da opressão humana, da violência às crianças, do abuso das crianças, da erotização das crianças, da confusão mental na mente das crianças, dizendo que uma menina pode ser um menino e que um menino pode ser uma menina numa fase primária da infância. Existe uma mente por trás de todo esse sistema, de todo esse esquema de desconstrução da vida, do casamento, da família, dos valores, dos pilares da sociedade. E Paulo está nos dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses principados e potestades. É muito importante você agora compreender comigo o que Paulo vai nos dizer no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está nos ensinando aqui que nós não temos condições de enfrentar este inimigo de cara limpa, na nossa própria força, usando a nossa própria estratégia. Paulo disse lá em 2 Coríntios 2,11 que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele tentou Eva lá no Éden e levou os nossos primeiros pais à queda. Ele tentou Davi a fazer um censo em Israel, na transição do governo para Salomão, como se dependesse da grandeza de um exército para a nação permanecer, enquanto toda a história da nação de Israel dependia de Deus e não da força do braço humano. Ele tentou Ananias e Safira a ganhar prestígio na comunidade cristã através de uma dádiva mentirosa. Ele tentou Jesus no deserto. Ele tentou Judas Iscariotes e entrou em Judas Iscariotes para vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele tem tentado tanta gente. Ele tem agido, andando, vivo e ativo no planeta Terra. E Paulo está dizendo para você e para mim, você e eu precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Precisamos de armas não carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Há muitos sofismas filosóficos que tentam capturar a mente das pessoas para enganá-las, para ludibriá-las, para confundi-las. E às vezes o argumento não é apenas um argumento lógico, mas espiritual, porque por trás desses sofismas, dessas filosofias humanistas, secularizadas, que tentam empurrar Deus para a lateral da vida, tem por trás uma mente demoníaca. É isso que Paulo está dizendo, lá em 2 Coríntios capítulo 10. Então precisamos de toda a armadura de Deus. E aqui ele vai dizer duas coisas importantíssimas para resistirmos no dia mau. O que ele está querendo dizer com isso, dia mau? É que há uma luta travada que nós não enxergamos. Dr. Francis Schaeffer tenta ilustrar isso de uma maneira simples, como uma casa de 2 andares. No andar de baixo, o andar térreo, onde vivemos, onde vemos, ouvimos, falamos, agimos, reagimos, caminhamos, dormimos. É a vida aqui.
ao vivo e em cores. O andar de cima seria o que a Bíblia chama de regiões celestes, onde se trava uma batalha. Imagine você uma estratégia de guerra, porque é em guerra que nós estamos. Você já assistiu vários filmes de guerra, e eu também. Há um momento em que o comandante de um exército dá a impressão para o inimigo que ele está desistindo da luta, ele recua o seu exército, o seu pelotão, mas na verdade ele está apenas estabelecendo uma nova estratégia, um ataque surpresa. E às vezes é nessa estratégia de um ataque surpresa é que o inimigo é vencido. Então imagine você que de repente sua vida está tão tranquila, tão sossegada, e você quase que tira férias de Deus. Não tem problema, está com saúde, está com dinheiro, família está bem, está tudo bem, você está tranquilo, não tem nenhum problema à vista, nenhum cenário de preocupação, as nuvens estão claras, o sol está brilhando, é céu de brigadeiro, é navegação em águas esmaltadas, nenhuma luta pela frente parece. E de repente, sem que você perceba, se acorda, parece que o mundo está contra você. Parece que as nuvens estão escuras. Uma tempestade desaba sobre a sua cabeça. Os problemas vêm em pencas em cima de você. É o dia mau. É como se tivesse uma ordem do andar de cima para o andar de baixo, chumbo grosso no fulano. E de repente parece que tudo se transtorna. Aquilo que era comum fica estranho. Aquilo que você administrava com tanta habilidade, agora foge do seu controle. É o dia mau. E se você não entender a natureza dessa luta espiritual, você começa a guerrear contra gente, contra pessoas, carne e sangue. E nem percebeu que você está diante de uma luta espiritual. Mas Paulo vai dizer uma segunda coisa nesse versículo 13 que é digno de destaque. Veja comigo, por gentileza. Ele diz assim: e depois de vencerdes tudo, permanecer inabaláveis. Não há situação onde você seja tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. O ser humano tem a tendência de, depois de uma grande luta e de uma grande vitória, ensarelhar as armas, baixar a guarda, botar no ponto morto e descansar. O que o texto está dizendo é que, ao vencer um round da luta, a guerra não terminou. Fique firme, vigilante, porque outras ciladas estão aí no caminho. Outros estratagemas estão sendo costurados com armas diferentes, em cenários diferentes, usando pessoas diferentes, capturar você. Não sei se você chegou a ler, ou melhor dizendo, assistir ao filme O Advogado do Diabo, como aquele filme termina. E de repente, com propósitos tão positivos de não entrar mais nos mesmos trilhos escorregadios que se seguiu no passado, propósitos firmados, e de repente o diabo entra na jogada com outro estratagema, quem sabe trazendo debaixo dos holofotes suas virtudes, seu propósito de não negociar mais princípios e valores, botando você lá no pedestal, acendendo as luzes da ribalta sobre a sua vida. E tudo isso pode ser mais uma cartada do inimigo para capturar você. Vigilância. A eterna vigilância é o preço da liberdade. Fique firme depois da vitória.
para que você não seja apanhado nesse enredo, nesse laço mortífero. A partir do versículo 14, Paulo diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Agora, ele vai nominar quais são as peças dessa armadura que você deve trajar. E ele começa mostrando a necessidade de você se cingir com a verdade. Fora da verdade não tem proteção. Se o diabo é o pai da mentira, onde tem mentira, ele está encontrando flancos abertos, brecha na armadura. E ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça é a justiça de Deus imputada a nós, que nós chamamos de justificação. Eu não me apresento fiado nas minhas obras, ou nos meus méritos, ou nos meus predicados morais, ou nos meus valores éticos, ou pleiteando algum direito porque eu tenho créditos diante de Deus. Não. Deus não justifica o justo. Deus justifica o ímpio que crê no justo. Não há justo nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando eu creio em Jesus, o justo, que morreu pelos injustos, a justiça do justo é colocada na conta dos injustos. Isso significa que lá no tribunal de Deus, você que crê no Senhor Jesus é declarado justo. Em outras palavras, Deus lançou sobre o seu Filho a nossa dívida e ele a quitou com o seu sangue. E agora é creditado na nossa conta toda a justiça de Cristo. Então, os olhos de Deus estão justificados. Isso é uma couraça. Você saber que você se apresenta a Deus não fiado nas suas justiças, que aos olhos de Deus não passam de trapos de imundícia, mas você chega confiado na justiça de Cristo que é imputada a você. Vamos ao versículo 15, e está escrito assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano usava o coturno, usava as botas, com o solado bem firme, para não escorregar. E a única maneira de você não escorregar nessa luta e vir ao chão é você estar firmado no Evangelho, o Evangelho da paz. Não troque o Evangelho por doutrinas estranhas, pelas novidades do mercado da fé. O Evangelho é puro e simples. É o conteúdo da verdade de Deus revelada a nós. É a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, poderosa. Então eu quero encorajar você a estar firmado no Evangelho. Como Paulo disse para Timóteo: meu filho, guarda o bom depósito. Permanece no Evangelho, para que você possa pregar a palavra, pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo vai revelar para nós, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé é você saber que o que Deus falou é verdade, que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Quando esse dardo do maligno inflamado vier colocar dúvidas na sua cabeça, responda que você crê que a palavra de Deus é a verdade. Você não duvida. E essa convicção vai apagar esses dardos inflamados do maligno. Chega no verso 17 e diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa entender que a salvação é obra da graça, é um presente que você recebeu, isso protege a sua mente. E você tem a palavra de Deus como espada do Espírito, que defende e ataca ao mesmo tempo. E finalmente,
O versículo 18 diz que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você, ao usar toda essa armadura de Deus, você vai regar tudo isso com oração. Porque você, no versículo 10 está dito, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você entra nessa luta não fiado na sua própria força, com o seu próprio poder, mas revestido com o poder de Deus. E o poder de Deus se recebe através da oração. Estamos numa luta, estamos numa guerra, mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Se você está em Cristo, você é vitorioso. Se você está em Cristo, você é vigilante. Se você está em Cristo, você está revestido com toda a armadura de Deus. Se você está em Cristo, você está em oração nessa luta. Se você está em Cristo, você é vencedor. E ao vencedor é concedido as bênçãos da glória celeste. E é para lá que estamos indo, onde não tem mais choro, nem pranto, nem lágrima, nem dor. Lá estaremos para sempre com o Senhor. O adversário, o inimigo, será lançado no lago do fogo e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas nós, que estamos em Cristo, reinaremos com Cristo para sempre e sempre e sempre. Deus abençoe a sua vida.